Então, hoje é dia 12 de junho, dia do Imaculado Coração de Nossa Senhora, né? E também dia do Imaculado Coração de Maria, né? Melhor dizendo. E também dia dos namorados. Então, eu vou... E, Hã? e é dia de São Gaspar Bertone, E também padroeiro dia do de São grupo. Gaspar Bertano, justamente. Nós estávamos planejando algo bem especial, mas infelizmente não deu certo. Vai ficar talvez para a semana que vem, vamos ver. De qualquer maneira, vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, pedir o Espírito Santo por Depório e por Bruno, eles que são um casal bem antigos e que brotou, né, do seio do nosso grupo e que, por isso, são muito adequados para falar sobre esse tema conosco, namoro, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. São Gaspar Bertone, rogai Por por nós. nós. Imaculado Coração de Maria, seja a nossa salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, boa noite, gente. Tem muitas pessoas novas, né? Então, novas assim, que a gente não teve muito contato, né? Então, eu sou a Maria Paula, eu tenho 22 aninhos, estou terminando direito, graças a Deus, amém, Senhor. E... Eu sou o Bruno Ludovico, estou com 23 aninhos. Estou terminando o primeiro ano de medicina. É isso aí. A gente está muito feliz de estar aqui, a convite dos meninos, né, da coordenação, para contar brevemente a nossa história, partilhar com vocês as nossas experiências, né, principalmente o que a gente adquiriu delas de conhecimento, que foi fundamental, assim, para que a gente realmente reafirmasse que a gente quer estar junto um com o outro, que a gente realmente quer casar, né, vocês vão ver a gente casando, se Deus quiser. Mas principalmente, assim, a gente está muito feliz porque a gente se conheceu no grupo de Jovens da Alegria do Evangelho, né? Então, é um grupo que tem uma importância enorme para a gente, né? A gente tem vocês, assim, com muito carinho, mas infelizmente, ou felizmente, porque vai para o conhecimento de vocês, a gente veio para desiludir quem acha que a vida a dois num namoro, ou quem está casado sabe muito bem disso, não é uma vida nada fácil, assim. Eu, que nunca tinha me relacionado com ninguém antes de namorar o Bruno, eu idealizava muito, assim, o que era um namoro, até porque eu não tinha passado por nenhuma espécie de catequese, né, sobre namoro, o que é, os valores que precisam estar presentes, né. Então, eu idealizava muito, e o Bruno, como ele já estava no grupo aqui há um tempinho, eu acho que ele já tinha passado por essas palestras, assim, de Dia dos Namorados. A parte teórica eu tinha. A experiência também não, assim, não como namoro, né? Então, foi algo que me desiludiu muito, assim, não que seja ruim, pelo contrário, é muito bom, porque faz a gente amadurecer muito, mas todos os dias, gente, sério, literalmente todos os dias, quem namorou já sabe, a gente é colocado à prova, assim, os nossos limites de paciência são testados, os nossos limites, assim, de tudo, assim, a gente é colocado muito à prova para realmente a gente reafirmar dentro do nosso coração a decisão que a gente tomou de estar junto com aquela pessoa, né? Então, como eu disse, eu conheci o Bruno, ele já estava aqui desde 2014, né? Ele já frequentava o grupo desde 2014. E eu comecei a frequentar no final de 2016, que foi o final do meu terceiro ano. Eu estava muito sem amizade, assim. Eu não tinha literalmente nenhum amigo católico.
E eu estava no meu início do meu processo de conversão, então eu sentia a necessidade. Eu já conhecia o Cassiano, conhecia a Érica, o Teófilo, e eu falei assim, eu vou, né? É um compromisso e tal, deve ser legal. E eu vim num terço das férias depois, o Bruno estava presente e eu tinha um vínculo assim com o pessoal, mas não era um vínculo muito grande. E ele acabou o terço, ele veio conversar comigo, perguntar. A gente já se conhecia, né? Mas você vai perguntar, tipo assim, ele é péssimo com o nome, então ele veio me perguntar meu nome, o que eu fazia e tal. E a gente começou a conversar e eu já fiquei encantada. Já falei assim, eu vou namorar com esse menino, eu tenho certeza. E aí, sério. E aí eu comecei realmente, tipo assim, vou me aproximar dele para primeiro ficar amiga e depois eu tenho certeza que eu vou namorar com ele. Eu tenho certeza. E aí a gente começou a conversar, era uma coisa assim, a gente conversava toda semana e depois passou a ser todos os dias, depois passou a ser todos os dias o dia inteiro. A gente ficou realmente muito amigos, assim. Só que ainda não era aquela coisa, só que eu já gostava muito dele. E aí ele simplesmente sumiu uma época, resolveu desaparecer, jogava umas iscasinhas assim, desapareceu. Aí eu falei assim, não é possível, porque além de perder a amizade, eu não vou poder ter a oportunidade de falar pra ele que eu gosto dele, né? Aí eu fui, falei pra ele que eu gostava dele, falei assim, escrevi uma carta. Falei pra ele que eu gostava dele, a gente conversou no dia seguinte. É tipo isso aí, Felipe. A gente conversou no dia seguinte, né? Que eu escrevi a cartinha para ele, ele leu. E nesse dia, foi dia 21 de maio de 2017, a gente conversou e a gente decidiu que a gente ia começar a rezar nessa intenção. Tipo, a gente realmente ia começar a nos olhar com outros olhos, né? A gente ia começar a sair. Mas a gente não. É isso que eu vou falar. A gente tinha decidido que a gente ia realmente passar um tempo juntos rezando para ver se era realmente da vontade de Deus que o nosso namoro saísse, né? Acontecesse. Mas não só rezar, a gente ia sair para se conhecer e A conversar. gente ia ter uma intimidade além de ser, tipo, ficar naquela conversa de WhatsApp. A gente ia sair realmente, nós dois, para ver se a gente gostava das mesmas coisas e tudo mais. E foi um período bom, assim, mas eu acho que eu ainda estava meio iludida, assim, o Bruno ainda estava com o pé no chão, né? Não sei se era por. Não sei, não. Não era por conta de sentimento, porque ele já gostava de mim, mas realmente não era aquela coisa que era para acontecer naquele momento. E aí a gente começou. Ele me pediu em namoro. Ontem ia fazer 4 anos. Ele me pediu em namoro dia 11 de junho de 2017. E passados, tipo assim, menos de um mês, ele terminou comigo falando justamente que não era hora da gente namorar porque a gente não tinha a intimidade necessária para namorar. A gente não tinha aquela conexão de melhores amigos ainda, né? Muito porque a gente não saiu nesse tempo. Ele estava fazendo cursinho, eu também estava, então as rotinas eram muito pesadas, assim. E a gente só se via aqui no grupo, dia de sábado. Então, geralmente não, todas as vezes com muitas pessoas, então a gente não tinha o nosso tempo de conversar realmente sozinho e tal, ficou aquela coisa realmente só de WhatsApp. E passamos 8 meses afastados um do outro, assim, a gente continuava se vendo toda semana por conta do grupo. Ele também não quis abrir mão, né, de me ver, não quis abrir mão de ficar conversando comigo, de continuar conversando comigo. Isso foi uma decisão nossa, assim, porque eu realmente eu tinha entendido que, ok, não vai ser meu namorado, a gente terminou, mas eu quero muito a amizade dele, porque o Bruno tem um papel, assim, fundamental na minha conversão. Porque foi ele realmente que me acolheu desde quando eu entrei aqui no grupo, ele me instruiu muito. Então, eu fazia questão realmente de ter a amizade dele por muito mais tempo, independentemente se a gente namorasse ou não. Só que esses 8 meses foram, assim, um divisor de águas para a decisão que a gente tomou, que é a decisão de namorar mesmo, assim. Nesses 8 meses, a gente se conheceu muito mais do que o período curto ali que a gente estava namorando. A gente realmente conheceu os valores um do outro. Claro que, assim, a gente já estava com o pé direito, porque a gente se conheceu aqui dentro do grupo, então a gente recebia as mesmas informações, consequentemente os nossos valores, pelo menos os cristãos, eram os mesmos, né? Então a gente aprofundou muito mais nisso, a gente se conheceu muito mais. Foi um período que não era para acontecer, assim, tipo, foi nada planejado, mas a gente saiu, ele me chamava muito para sair, a gente saía, a gente conversava, e foi muito bom. E eu já estava quase desencanando, assim, dele. Falei assim, não é para namorar mesmo, não.
E em março de 2018, no dia seguinte ao aniversário dele, né? Ele me chamou para sair e ele me pediu em namoro. Então, desde esse período, assim, a gente teve os nossos altos e baixos. Acho que quem sabe, assim, de perto, detalhadamente, nossa história, sabe que a gente carrega aí 2 términos desde 2018 para cá, mas que tem muita gente que olha como palhaçada, algazarra, não, termina esse namoro logo, mas a gente, ao contrário disso, a gente realmente manteve firme o sentimento que a gente tem um pelo outro, a vontade de viver um com o outro, realmente, assim, de compartilhar tudo que a gente tem, assim, de melhor, né, para oferecer um para o outro. E a gente olhou hoje, né, assim, a gente olha para esses altos e baixos que a gente teve como realmente, assim, momentos em que a gente foi imaturo, que a gente não deu a seriedade necessária para o nosso namoro, né? Era tanta imaturidade que um problema se tornou maior do que tudo que a gente queria viver e a gente decidiu chegar ao fim do nosso namoro, né? Assim, então, hoje é muito bom para a gente estar aqui falando isso com vocês, compartilhando isso, porque todo relacionamento vai passar por imaturidade, vai passar por um momento de dúvida ali, mas eu não me esqueço, assim, nunca, em 2018, teve uma palestra do grupo do Dia dos Namorados aqui no grupo, e o rapaz que veio falar, ele já era casado, e ele falou assim, a nossa decisão de amar ao outro e estar com o outro precisa se manter firme diariamente até que os defeitos dele não caibam, enquanto os defeitos da outra pessoa caibam na nossa cestinha. A gente tem uma cestinha e aí a gente vai colocando os defeitos, as qualidades dessa pessoa. Só que quando começa a pesar demais, é hora de acabar. A nossa ainda tá firme, né? A nossa caixinha ainda tá firme, assim, uma do outro. É muito fácil chegar aqui para falar para vocês e para quem é meu amigo, falar, não, o Bruno é ótimo porque ele tem tais qualidades, mas é muito fácil falar isso, mas é muito mais produtivo e serve muito mais de exemplo, né? Assim, falar para vocês que é importante que a gente ame a pessoa que a gente escolheu para estar junto a nós, apesar dos defeitos dela, né? Eu tenho inúmeros defeitos, o Bruno tem inúmeros outros, mas mesmo assim a gente quer estar juntos até que o nosso namoro acabe, porque sim, nosso namoro vai acabar, porque a fase do namoro é para acabar, seja para acabar de vez, porque não dá certo, seja para acabar com o casamento, né? Porque todo casamento é um namoro que deu muito certo. E é o nosso objetivo, né? Assim. Sim. Pode falar. O tema namoro, ele é muito grande, ele é muito amplo. Tem muita coisa que a gente gostaria de falar, mas o tempo, infelizmente, é curto. O tema namoro ele é tão grande que Padre Luiz se dedicou o ano inteiro, né? Padre Luiz Henrique, lá da Paróquia Universitária. Para poder destrinchar isso daí. Mas então, pela fala da Maria Paula, a gente percebe que o namoro é uma fase de conhecimento. Em 2 sentidos. O conhecimento de um ao outro, sim, mas também o conhecimento de o que é namoro. E, principalmente, o conhecimento do para que ele serve, que é sempre visando o casamento. Isso é muito importante porque a segunda parte do namoro é a preparação. E você só consegue se preparar para alguma coisa que você conhece. Eu nunca vi, por exemplo, o cara que começa a fazer o curso de medicina, por exemplo, para virar médico e termina o curso e fala assim, não, me preparei a vida inteira, mas não sei o que o médico faz. Então ele não se preparou para nada, sabe? Você só consegue se preparar para o que você conhece. Então, em cima disso, parte da palestra de hoje, eu vou ter que bater muito na tecla de o que é o casamento, como ele deveria ser e como a gente se prepara para isso. Então, a fala da Maria Paula ficou bem voltada para o conhecimento e a minha vai ser para a preparação, né? Literalmente, durante o namoro. E aqui, essa parte é importante, porque eu lembro de quando eu estava querendo me preparar para namorar, quando eu era bem novinho, na época que ainda existiam as irmãs aqui na paróquia, eu vinha muito conversar com a irmã Monique. E ela me falou um dia a seguinte frase: Bruno, o problema dos casamentos de hoje são amigos que se tratam como namorados, namorados que se tratam como casados e casados que não sabem como se tratar. Esse tratar tem duplo sentido novamente, né? Que é como viver um com o outro ou como se tratar literalmente com psicólogo, psiquiatra, no modo geral. Por quê? Primeiro porque a maioria dos casais não são instruídos o que é namorar. Então eles não sabem como é que se namora. Eles imitam o que os pais fazem, então se trata como casados. Chega lá na frente,
já tá desgastado, nunca conversaram direito, nem nada. A questão que a Maria Paula trouxe aqui, muito interessante, é a questão de intimidade. Ah, é E verdade. a intimidade, ela só vem com a conversa. Uhum. A gente poderia substituir a palavra intimidade por conversa numa boa. E lembrando que dentro de um namoro, de forma nenhuma, a palavra intimidade está ligado à relação sexual, né? Intimidade é literalmente conversar. E aqui é interessante porque é o seguinte, você está vislumbrando casamento. Não quer dizer que está experimentando casamento no namoro. Exemplo prático. O aluno de medicina não pode fazer cirurgia, é prática ilegal. O seminarista, ele não pode atender confissão, também não é permitido. Então, não queira antecipar as coisas, não faz bem. No modo geral, não faz Dá bem. ruim, né? Não é salutar, sabe? Antecipar as coisas, porque dá certos problemas. Isso vale para o namorado que quer tratar o namorado como casado, para a mulher que quer tratar o namorado como casado, e para amigo que quer tratar o outro como namorado antes da hora. Então, porque eu sei que aqui tem muita gente que não está namorando. Então, o foco principal dessa parte é que vocês se preparem não só para casar, mas se preparem para começar a namorar também. Porque ninguém muda do dia para noite. Tipo assim, eu sou uma pessoa desleixada, comecei a namorar, puf, virei um príncipe encantado. Não existe isso. Quem dera. Não existe. Então, nesse primeiro momento, eu preciso fazer uma desconstrução desse casamento romantizado que a gente tem. Por quê? Como a gente tem uma romantização do casamento, a gente também tem uma romantização do namoro. Então gera esse tipo de problema. Tá. Por muito tempo, a Igreja Católica celebrou casamentos arranjados, que muitas vezes nem namoro tinham. E dali surgiram vários santos. Então a gente percebe que o namoro ele não é fundamental para um casamento dar certo. É bom que se tenha. Mas por que isso acontece? Porque a gente tem que definir a função do casamento. E aqui agora eu vou pedir interação social. Então, gente, tipo assim, vocês têm 15 segundos para me descrever o que é 10. casamento. 15 é muito, nosso 10 tempo é segundos. curto. Para me descrever o que é casamento. Pode ser no chat ou pode ser no microfone aberto. Microfone aberto melhor, porque digitar demora mais. Bora. Eu acho interessante essa Vocês parte. têm 5 segundos. Porque é o seguinte, a maioria do grupo aqui se pergunta, quer namorar? Quem quer namorar? É Geral verdade, levanta a mão. é. Ah, eu quero namorar, Vai eu quero saber que quer namorar. namorar. Beleza, aí fala, namorar pra Se quê? você É não- pra casar. Aí o que é casar? Ah, não sei. Se Então, não conhece a teoria, o tombo é muito maior. então vamos lá. Alguém respondeu? Ninguém respondeu. Produção? Ninguém da Casamento produção? é um sacramento. Legal. Aí volta que eu tava até brincando com a Maria Paula. A gente tá numa sociedade de que o meio certo é tido como certo, né? Gente, meio certo é meio errado também. Então, a resposta vai ser completa. Não é só sacramento, não. Então vai. Então, bora lá. União das almas, Vinícius. Boa. Tá, agora Boa, Vinição, 75%. 75%. Isso é um jovem do grupo de jovens da Alegria do Evangelho. Início de uma família. Oi? Formação da família. Formação da Boa. família. Agora eu acho que a gente chegou bem na... bom. Isso. Mas o casamento, ele é tudo isso, mas o principal, ele é feito para gerar frutos. Somente o casamento pode gerar frutos. Então, se um casal que não namora decide se casar e eles vão ter essa função que gerar frutos, vai ser um casamento bem sucedido. Mas é bom que se tenha um namoro por justamente você poder auxiliar a outra pessoa nos defeitos dela e transformar aquilo em virtudes. Mas vamos lá. Antes de falar dessa questão de gerar frutos, a gente precisa diferenciar as 4 vocações que existem. Né? Existe a vocação à santidade e as outras 4 vocações, que são o matrimônio, o sacerdócio, os irmãos e os celibatários. Esses 4. O padre, ele literalmente significa pai, né? Se a gente traduzir padre, ele vai para pai, mas ele tem uma função como se fosse o prefeito da nossa cidade. Ele vai guiar a assembleia de forma espiritual, como um pastor mesmo guiaria. Então ele não está apto para fazer a formação de filhos mesmo, porque ele tem que se dedicar a essa parte. Os irmãos, eles são responsáveis pelo estudar a palavra e os mistérios de Deus. Isso é extremamente importante porque, por meio do estudo deles, eles conseguem, em conversas com o padre, passar essas informações e aí o padre consegue governar toda a sua assembleia, no modo geral. Os missionários, celibatários, eles literalmente vão em missão colocar em prática os projetos de Deus. Eles vão lá, sem estar casado nem nada, eles vão e atraem mais gente para a assembleia, a coordenação do padre consegue mandar isso bonitinho, e os casais casados fazem o quê? Dão a educação para os filhos. Então, se a gente fosse falar o que o casal faz, eles têm filhos e educam. Geram frutos.
O interessante do filho aqui é que não necessariamente é filho biológico, tá? A gente pega, por exemplo, os padrinhos de casamento, na ausência do pai e da mãe, o padrinho tem que cuidar daquela pessoa. Então, é de bom tom que sejam padrinhos casados, porque senão a formação daquela criança, ela fica com a ausência ou do pai ou a ausência da mãe. Isso não é interessante. Ok. Como a gente sabe que a messe é grande e os operários são poucos, Isso aí. acontece de padre ter que fazer missão, de casais casados terem que fazer missão, de celibatários tendo que criar outros filhos, muitas coisas assim. Mas o ideal, o harmônico, seria que cada um pudesse desempenhar o seu papel bonitinho. A partir daí, a gente começa a entender, então, que a vida de namoro, ela é uma preparação para que você possa criar os filhos, que você consiga desenvolver os seus valores e fortalezas para quando você for ser pai ou quando você for ser mãe. Ah, fala assim, mas eu sou estéril. Não tem problema, você tem que ser pai de alguém ou de alguma coisa. Não de pet. Não vai Mas ser pai de pet, gente. não é pai de pet não, mas você vai ter a adoção. Mas, por exemplo, acontece muitas vezes do seu sobrinho, precisar dessa formação, porque nem são todos os pais que se preparam para ser pai. Então, ok. Nesse momento agora, eu vou dar uma ampliada nesse aspecto e falar do papel da mulher, mãe, e como a namorada deve trabalhar para chegar a esse posto, e a mesma coisa para o homem. Novamente, vou pedir interação do chat, de 10 segundinhos. Essa plateia aqui, ó. A plateia já viu a palestra. Então, vou saber responder certo. Aqui é um fato curioso, porque é o seguinte, a gente sabe que o nosso clero é composto apenas por membros homens. São os padres, os bispos, arcebispos, enfim, e aí vai a rica. Mas, tá, tem as irmãs, mas eu tô falando o alto clerozinho assim, né? Por que, então, que a igreja tem substantivo de feminino? Por que que a assembleia também fica como feminino, o corpo da igreja como sendo feminino? A imagem da igreja em si, ela é uma imagem feminina. 5 segundos. Tempo. Acho que Tá tem fazendo alguma isso coisa a aqui. ver com Maria. Meu chute. Não tá errado. Porque a Alguma igreja é coisa com mãe. esposa. Igreja de mamãe? Gabriel abriu o microfone. Fechou. A Ju não entregou. Igreja de mamãe? Como se fosse Por mamãe. que a imagem da igreja, ela é uma imagem Feminina. Porque que a igreja é tratado... Esposa. Hã? É a esposa de Cristo? Exato. Aí a gente tem a definição perfeita. Ela é a esposa de Cristo. Então, o papel da mulher no casamento deve ser semelhante ao papel da igreja aqui na Terra. E que papel é esse? Primeiro, o papel de presença física. Apesar de Jesus estar fisicamente com a gente na Eucaristia, mas a presença física mesmo que a gente fala é a igreja. Ela está aqui ensinando, acolhendo, recebendo os pecadores e, principalmente, explicando o amor do Pai para nós. Então, qual que deve ser o papel da esposa? O papel da esposa é esse, de explicar o amor do pai para a criança, acolher as birras da criança, ter paciência e acolher também o marido. Assim como, teoricamente, a igreja está se preparando para a segunda vinda de Cristo. Então, uma namorada, quais os valores e virtudes ela deveria começar a cultivar em si? Vai lá, minha plateia. Agora eu não sei qual plateia, não. Agora só eles. A paciência. Paciência, gente. O principal é a paciência, que é muito importante, mas também o altruísmo e se livrar do egoísmo. Porque senão, você torna aquele tipo de mãe que fala: ah, menino, sai de perto de mim, deixa eu descansar um pouco, pelo amor de Deus. Se ela não tem essa paciência, essa mansidão, temperança, Mansidão, temperança, é essa palavra. ela não consegue desempenhar bem o seu papel. E aí gera um outro problema. O marido vai executar seu papel de forma impecável. Sai para trabalhar, volta cansado, faz academia, traz dinheiro para casa, vai para a igreja, contribui pro dia, chega em casa, Só- super cansado. Aí Só a mulher, coiçada. ela vai e começa a fazer isso. Fala assim: ah, mas você não me dá atenção. Ah, nosso filho aí, Só ó. reclama, gente. É tão chato uma mulher que só reclama. E aí gera mais brigas e conflitos. E ela deveria ser esse receptáculo. E aqui, esqueci de falar um ponto muito importante, a gente tá falando da parte da mulher, é que é o seguinte: apenas os casais casados, eles recebem um dom divino. Eles recebem uma parte de Deus que somente eles podem ter, que é o fato de gerar a vida. Se a gente pega o padre, ele opera milagres?
Não, porque ele é persona em Cristo. Então, a transubstanciação é Jesus mesmo que está fazendo. Não é o padre que está ali. Uhul, foi. Então, é Cristo que está se entregando. Mas, no casamento, gerar a vida é um ato divino, que foi uma dádiva dada aos casais. Tão importante é que no dia do casamento, a noiva ela é coberta com o véu, assim como o sacrário também está coberto com o véu. Então, só esse ponto aqui. Então, gente, não negligencie o namoro, porque o namoro negligenciado é um casamento negligenciado e é um dom divino negligenciado. Então, é importante. Aí, voltando aqui, esse seria o papel da mulher. Então, a namorada deve se preparar para tudo isso. Então, o perdão é muito importante e ter esse abrir mão, essa entrega também é muito importante. Não vai achando que o papel do homem também é fácil, não. É pesado e muito complicado. E também exige muita entrega. Porque se a gente acabou de falar que a igreja tem o seu papel ali como a parte feminina, a parte masculina ficou pesada para nós, porque o nosso ficou com o papel de Deus. A gente fala que é Deus Pai, Deus Filho, não tem a figura feminina na parte de Deus. E aí exige uma parte que pelo menos me machuca muito, que é o exílio que o Pai tem com relação a nós. Porque Jesus podia muito bem, já que ele nos ama tanto, tá todo dia aqui em carne e osso, andando, perambulando com a gente, todo mundo brincando de cirandinha com Jesus, ele brincando com as criancinhas, visitando os idosos, tudo bonitinho, mas ele não faz isso. Assim como um pai, ele também não fica brincando de cirandinha todo dia com o filho, não fica 24 horas com o filho, ele sai da casa, ele vai pro seu trabalho, ele vai se tentar, ele vai enfrentar o mundo lá fora, ele vai pegar, como aquela imagem de tem São José segurando o burrinho, com Nossa Senhora segurando Jesus, é ele que tá fora do burrinho, levando pra frente. Você podia subir em cima do burrinho também, sabe? O burrinho ia começar a andar mais devagar. Eu ia andar do mesmo jeito. Mas, não, o homem lá na frente, mas a cabeça sendo a mulher, o homem, o pai, ele tem esse exílio, e isso tá neste livro aqui, que eu recomendo a todos que quiserem ler. O marido, o pai e o apóstolo. Gente, é muito bom, tá? Ele é baratinho, ele vem na Sagrada Família, isso aqui é um livro. Esse aqui tá à venda, inclusive, se vocês quiserem comprar, tá? A gente sorteia. Esse aqui pra casar, né? Esse aqui é um livro realmente divisor de águas, porque assim, eu me dedico mais ao estudo da figura masculina, né? Óbvio, por motivos meio que óbvios, né? E aqui realmente é um divisor de águas. Mas essa figura do exílio é porque ela literalmente é a figura de Deus. Como assim? O homem no casamento, assim como Deus, ele tem que ser a figura eu tô na parte errada aqui. Deve ser a figura de autoridade e de, infelizmente, execução da lei. Então, quem é que vai brigar com o filhinho? É a mãe ou é o pai? É o pai. Na hora de dar a bronca, de dar o puxão de orelha e falar, dói mais em mim do que em você. É o pai que tem que falar isso, né? Mas por que isso? Porque toda criança que ela sofre uma repressão, uma revolta, ela cria ranço, raiva, birra do pai, mas ela vai chorar para a mãe. E a mãe é o aconchego e explica o amor do pai. Assim como a igreja faz isso com a gente. Então, a figura de autoridade do pai, se ele for aquele pai mantegão que fica lá, tipo assim, meu filho, vem cá, deixa eu olhar na cabecinha, não fazer nada, se tornar o melhor amigo do filho, se torna problemática porque o filho perde o medo e o respeito nessa quesito pelo pai. Ele começa a falar, não, ele não vai me repreender, ele não pode me repreender, já estou bem assim, não. Então, infelizmente, o homem traz esse papel. Não quer dizer que ele não possa ser carinhoso com o filho, mas que ele tem que segurar a autoridade. Eu lembro muito, muito bem, meu pai fala, não, meu pai é meu melhor amigo. Meu pai me interrompeu e falou, não sou. Eu sou seu pai, em primeiro lugar. Eu sou seu amigo, pode tratar como amigo? Ok, quero seu bem, mas eu sou seu pai. E tem que ser essa figura assim. Porque, querendo ou não, quando a gente faz coisa errada, a gente fica com medo da bronca do pai. A chinelada da mãe canta, mas geralmente a cinta do pai dói mais. Então, a mãe, no casamento, não deveria ter o aspecto da bronca, jamais. Deve ficar realmente responsável pro pai. Então, homens, meninos, quais são as virtudes que você tem que começar a desenvolver antes de namorar e durante o namoro? O primeiro é você largar o seu egoísmo. Porque se você for egoísta, você jamais será capaz de dar um tapa no seu filho. Você jamais será capaz de brigar. Tá, eu sei que por lei não pode dar o tapa, mas a gente esconde. Mas, o menino vai botar o dedo na tomada lá. Você vai fazer o quê? Falar, meu filho abençoado, vem cá. Não, você dá o tapa na mãozinha dele e fala, volta aqui. Então, você tem que
abrir mão disso e principalmente o dom da fortaleza. Gente, vocês têm que ser homem em todos os sentidos. Então, vamos lá. Bora fazer uma academia, eu sei que tá todo mundo um pouquinho gordinho, mas tem que desenvolver realmente a masculinidade. Não pode ter medo de tomar a frente da situação, de realmente doar a vida pela sua família. E outra, eu falei que a mulher deve exercer o perdão, mas assim como nós somos teoricamente representantes do Pai aqui, nós também, porque quem perdoa é Deus. A igreja apenas fala, tá perdoado, mas quem perdoa é Deus. Então, nós também, porque se você não souber perdoar, você pode até amar sua esposa, você não vai perdoar seu filho. E isso é problemático. Voltando. Gente, foi Deu uma mal. quedinha, mas Tive voltando. um problema. Tá. Então, nesse momento, seria basicamente essa questão do que deve se tratar. Então, gente, do fundo do coração, homens, aprendam a ser homens de verdade e mulheres, aprendam a ser mulheres de verdade. Tudo isso que eu falei, o homem deve ser lá fora, tudo mais e tal, tem que só tomar um cuidado, porque eu não tô falando que o homem tem que trabalhar na casa, tá? Porque se a gente pegar a história de São Luís e Santa Zélia, os pais de Santa Teresinha do Menino Jesus, os dois eram empresários, mas Santa Zélia ganhava mais que São Luís, então quem abriu mão de trabalhar foi São Luís, e Santa Zélia continuou. Mas a figura paterna de autoridade e tudo mais ficava com São Luís. Não é Santa Zélia que bateu no peito e falou, sou feminista aqui, não, deixa comigo que é nós, não. Foi literalmente o papel do pai está ali, o papel do marido está ali. Não falei o papel de quem traz renda aqui para casa. Não. Então, entendam essa diferença que existe. E agora, tudo isso, ele é retratado porque o quesito da palavra amor, o significado dela é amor. O Padre Luiz falou isso pra gente no curso de namorados, que amor é uma doação total, fiel e fecunda. Mas cuidado que essa frase é pra casado. Então, mas pode ser vivida tranquilamente dentro de um namoro, né? Sim. Assim, principalmente a fidelidade. exato. Porque Mas essa doação total, o a fecundo, doação total, ela não é permitida ainda no namoro, porque os dois só se tornam um no casamento, né? Então, não é possível que, eu gosto muito do Bruno, quero muito casar com ele, mas eu não vou, enquanto namorada, me doar totalmente a ele, porque não é o tempo disso. A gente não pode colocar o carro na frente dos bois, né? Assim, senão vai dar muito ruim. E aí a questão que fica é porque é o seguinte, se eu coloco a minha esposa como centro da minha vida, a minha namorada como centro das minhas ações, ou seja, eu estou me preparando para ser um marido ideal, um pai ideal. Então, eu faço de tudo para fazer uma boa faculdade, para que eu possa ter um bom emprego, para gerar o quê? Segurança econômica, segurança emocional e segurança física. Esse é o papel do marido e esse é o papel do namorado. Porque se você começa a passar a tarde inteira jogando videogame, ficar relaxado com a sua saúde, com o seu corpo também, com o jeito que você se veste, você não passa segurança para ela e você falha no papel como namorado, falha no seu papel como homem e vai falhar como marido. Vai falhar como que se você é desleixado com você está sendo desleixado com tudo que você está sendo. Então, você literalmente tem que buscar o seu papel de fato naquela sociedade. Então, eu tento ser o melhor aluno possível para que eu possa ser o melhor profissional, para que eu possa ser o melhor pai, melhor filho. O melhor filho, o melhor na sociedade de modo geral. Porque a gente tem que lembrar que se eu coloco ela como meu centro e ela me coloca como centro, eu não estou desamparado em momento nenhum e ela também não. Não existe egoísmo nessa relação e é isso que precisa ser tratado muito, né, durante o namoro. E o ponto que fica é porque é o seguinte, lembra que eu falei que o trabalho da igreja sempre foi complementar? Então o trabalho do namorado da namorada, do marido da esposa é complementar. Lembra que ela tem muitos defeitos e eu também? O meu papel é ser fortaleza para que ela possa ser virtuosa. E o papel dela é ser aconchego para que eu possa trabalhar as minhas virtudes. Então o trabalho dos dois é complementar. E quando que um namoro não dá certo? Um namoro não dá certo quando você começa a conversar com a pessoa, conviver com ela, e você vê que você não é capaz de ser fortaleza para os defeitos dela. E ela não é capaz de ser aconchego para os seus defeitos. É assim que o namoro deveria terminar, falar, olha, realmente a gente não dá certo. Porque, no mais, tudo é perdoado e tudo deve ser perdoado porque Deus perdoa qualquer coisa que você faz, desde que você tenha o propósito de mudar. A única coisa que, teoricamente, é imperdoável é o pecado contra o Espírito Santo, mas isso não é válido para namorados. Então, por mais que seja duro dizer isso, a traição, muitas vezes, é perdoável, sim. A gente pega, por exemplo, segue muito o Dr. Jorge, que depois vocês quiserem seguir, e ele fala que traição
não é doença, é um É o sintoma. Não. É um sintoma. Exatamente. É um sintoma de que o namoro ou o casamento está doente. A diferença é que o namoro você pode sim praticar o perdão e simplesmente decidir se você quer conviver com Ou aquilo não. ou não. No casamento isso já não é tolerável, né? O casamento não acaba, Sim, ele não sim. pode acabar. Então é por isso que o casamento ele precisa ser tratado, né? E agora com sentido de psicológico mesmo, assim, né? Ele precisa ser tratado para que o sintoma da traição não apareça, né? Porque o casamento não vai poder acabar. E aí a gente vê que, ele vai abordar agora, só para finalizar mesmo, a importância da castidade para o namoro. Porque a gente conversa bastante sobre isso e E precisa ser conversado. só se você não exercitar enquanto solteiro e enquanto namorado, a castidade, vocês não vão conseguir abrir mão do seu egoísmo. Vocês vão se tornar cada vez mais pessoas egoístas. E onde que hoje está o maior mal com relação à castidade? Na pornografia. Para quem está solteiro, não consegue muitas vezes ver esse problema em si. Mas hoje, uma das causas que mais acaba com os relacionamentos em fase de namoro é o vício em pornografia, tanto do homem quanto da mulher. A mulher também tem muito vício em pornografia, vamos tirar isso do imaginário que a gente tem. E por que isso acontece? Só tem fetiche quem é o usuário de pornografia. Porque o sexo não foi feito para ter fetiche. O sexo é algo sagrado, né? Assim, Sim. E o que acontece? Isso é que o Dr. Jorge bate muito nesse ponto. Você começa a projetar na sua namorada os seus fetiches. E você começa a querer se satisfazer apenas. E o que acontece? Os seus fetiches mudam de acordo com o que você está vendo de pornografia. exato. E aí você começa a ter um namoro. E qual que é o problema? Gente, só um parênteses aqui. A pessoa, quando ela começa a namorar, os primeiros meses até um ano, o cérebro dela, se você colocar numa ressonância, é igual ao cérebro de um débil mental. Você fica retardado. Isso é provado, tá? Tipo, Você, real. você fica literalmente retardado. Por isso que tem muito namoro que termina com 3 meses, 1 ano e não passam disso. Porque acaba a fase do egoísmo, de paixão, volta para a realidade Vem de a decisão realidade. e eles não querem tomar. Então, se você tá pegando apenas na pornografia os seus desejos de se realizar e tudo mais, você projeta isso na sua namorada e por um tempo vai dando certo, bonitinho e tal, ela tá satisfazendo, só que você começa a ter mais fetiche e você não consegue mais ver isso nela. E você começa a procurar fora, você começa a querer terminar, a querer buscar outra. Um outro problema, assim, também, né? Tipo, ai, beleza, a gente vai começar a namorar, só que um dos dois fala, não, eu quero realmente ter relação sexual só depois do casamento, né? E se um dos dois, né? Ou os dois até, eles começam realmente a consumir esse tipo de conteúdo, de duas uma, ou a pessoa realmente, tipo assim, não, beleza, eu vou respeitar, ela não quer ter relação sexual de casar, tudo bem? Então, como você está fazendo aqui por mim mesmo, né, sozinho e tal, consumindo esse tipo de conteúdo, isso vai acontecer, se a pessoa deixar, isso vai acontecer, e aí sim, agora que é a hora certa de falar de duas, ou ela vai ver os malefícios que isso traz para qualquer tipo de relacionamento, assim, e vai realmente, não, beleza, isso está fazendo mal, vou acabar, ou senão ela vai querer continuar, mas com aquela ideia de não, vou respeitar fulano, porque ele quer isso, mas enquanto eu estiver fazendo aqui sozinho não tem problema. Só que vai ter problema, porque ele vai, igual o Bruno falou, vai começar a querer terminar, ou seja, a decisão que deu início ao namoro vai ficando cada vez mais frouxa, né? Então, o motivo para terminar vai ser cada vez mais fútil, né? Tipo assim, um prazer momentâneo ali que você tem. Ou senão, ele vai, não, beleza, eu quero continuar namorando, mas eu quero ter prazer. E aí, o que eu vou fazer? Vou procurar em outro lugar. Isso é problemático porque, para dar um encerramento, a fase de namoro, então, como preparação para o casamento, ela se resume em uma única palavra. Na verdade, em duas, né? Fim, 3, né? Não sei. Que é o fim do egoísmo. É você deixar de ser egoísta. Então, para que você namora? Para você literalmente deixar de ser egoísta. Porque no casamento, se você se tornar egoísta, você não vai conseguir ter filhos salutares e uma esposa salutar. Vai gerar esses conflitos. E só mais um ponto. Tem muitos relatos lá no Dr. Jorge e no Miguel Soriani. A gente vai passar também. depois o perfil para vocês. Porque assim, os perfis. eu sei que um dos males da juventude de hoje é realmente a questão do vício na pornografia, gente. Então, isso tem que ser tratado e
lutem com todas as forças para largar isso. E assim, se não quiser largar por esse lado cristão mesmo, assim, isso é sempre algo que eu gosto de deixar muito enfatizado, assim, quando surge o assunto, né? É que a pornografia, a questão de masturbação e tudo mais, ela não é um problema só dentro do relacionamento, ela é um problema para a pessoa solteira. Isso também é comprovado cientificamente. A pessoa que ela consome esse tipo de conteúdo, ela vai cada vez mais ficando naquela rotulação. Então, tipo assim, tô assistindo um vídeo aqui, beleza, me deu prazer. Aí, não, vou para outro, até que ela não consegue mais achar algo que realmente dê prazer para ela e chega na realidade, quando ela vai praticar o ato sexual com outra pessoa, ela simplesmente não consegue, ela não consegue ter ereção, ela não consegue chegar ao orgasmo, e isso faz mal para a saúde do ser humano. E te torna infecundo E também. te torna infecundo. Uma mulher que não consegue chegar ao orgasmo, ela diminui a chance de engravidar. E a questão que fica é porque é o seguinte, o Padre Paulo Ricardo tem um curso que fala sobre isso, e o vício na pornografia é basicamente o mesmo vício, pornografia e masturbação, o mesmo vício da heroína. No seu cérebro, são os mesmos neurotransmissores, na mesma quantidade, é igual você estar sendo viciado em heroína. Então, gente, não tenham medo de buscar um apoio psicológico, de montar uma comunidade. E agora eu vou fazer um apelo para os homens. Olha, todo mundo aqui busca provavelmente o casamento, ou então o sacerdócio, coisa tipo. Vira homem de verdade, larga esse vício. Sabe? Cria culhão mesmo, bate no peito, olha no espelho e fala, olha, se eu sou fraco e tudo mais, eu vou fazer isso pra minha futura esposa. Vou fazer isso pra minha futura namorada. Já reze pela sua futura namorada, Sim. mesmo que você não tenha um pretendente, assim. Porque, olha, se você é fraco nisso, você é fraco em tudo que você tentar fazer pra vida. Porque isso te torna impotente em qualquer coisa. Diminui sua taxa de testosterona, diminui a sua vontade de querer fazer as coisas. Só pra dar um exemplo, quando você chega, o homem, quando chega no ápice, biologicamente falando, ele libera uma proteína que a gente chama de proteína da apatia. Depois que ele termina a relação sexual, independente se é masturbação ou com a própria esposa mesmo, a gente vê muito nos filmes, né, o cara vai lá fumar um cigarro. É porque essa proteína dá apatia mesmo, ele não quer mais olhar para aquela parceira. Isso é biológico para que ele olhe para outras parceiras e possa fecundar o máximo possível, se a gente for olhar no ponto de vista animalesco da coisa. Então, olha, se você tem um vício na masturbação, na pornografia, você literalmente começa a se tornar uma pessoa apática socialmente. Larga esse trem, porque senão, por mais que você veja e estude o máximo sobre namoro, homens, se vocês não tratarem isso, vocês vão acabar colocando ponto final no namoro de vocês. É claro que isso vale para a mulher também, né? Mas é porque as mulheres, elas ainda têm muita dificuldade, elas ainda têm pouca abertura, pouca intimidade com esse assunto, né? A gente não vê tantas... É mais comum que a gente veja homens querendo tratar esse problema do que ver mulheres realmente empenhadas em tratar isso, porque hoje a nossa cultura é de que a mulher ela deve se expor e não deve tratar a masturbação feminina, por exemplo, como um problema. Então, tanto quanto a gente vê homens que querem realmente tratar esse problema, é comum que a gente veja, tipo assim, psicólogos ou médicas sexólogas, né, que trazem isso de forma muito natural e que deve ser feito, e não deve. Essa questão, só para isso mesmo, o homem, o prazer masculino, ele é visual. Então, por exemplo, se você vai estudar a interação social, o que atrai a beleza pro homem é literalmente o visual. Então, por isso que, em tese, a sensualidade da mulher é colocar uma roupa que mostra mais as curvas, decotado, porque o prazer do homem é visual. O prazer da mulher é tátil. Por isso que a mulher, ela prefere, para poder, numa relação sexual, as preliminares, né? Então, é essa a diferença. Então, para o homem, por que ele se torna mais viciado em pornografia? Porque o prazer dele é visual. Então, a indústria coloca isso a rodo. O da mulher é um prazer mais tátil. Então, a pornografia jamais vai ser capaz de trazer essa sensação tátil. Mas, acaba que numa festa, o cara fazendo um beijinho no pescoço, coisa assim, ela tem uma propensão maior a atrair o namorado nesse quesito. Isso. Busquem tratamento, se algum de vocês tipo, não tiver vontade e tal, para chegar num amigo e conversar e tal. A gente vai mudar o perfil desses dois
E eles O Miguel não é respondem. médico, né? O Miguel é psicólogo. É psicólogo. Psicólogo. Um é psicólogo e o outro é Psiquiatra. médico, psiquiatra, especialista realmente. Ele é tipo um Ítalo Marcílio aqui do Cerrado, tá, gente? E ele é goiano mesmo. E ele é então. goiano, ele é daqui de Goiânia, ele frequenta a paróquia universitária lá. Então, realmente, assim, busquem ajuda. Isso serve para mulheres e para homens, Pra homens, né? Que é extremamente importante. Nenhum casamento vai dar certo se houver esse vício. E, finalizando então, namoro e relacionamento é uma decisão que vocês tomam. Não venha com essa, tipo assim, o sentimento acabou. Gente, o sentimento acaba mesmo. Ai, tô é com pra ele porque ele acabar. é lindo. Vai acabar, gente. acabar. Beleza, acaba, credo. Então, é decisão. Vocês escolheram os dois serem santos. Eu até falei pra Maria Paula, na minha última declaraçãozinha pra ela, que o motivo que a gente tá junto é porque eu enxergo a face de Deus nela. Por onde? No perdão. Porque eu tenho muitas falhas, muitos pecados, e no perdão que ela me dá, eu consigo enxergar Deus, e eu consigo ver a esposa que eu quero, que é uma esposa que perdoa. Porque se ela não for capaz de perdoar os nossos filhos, não conseguimos criá-los. É isso aí, gente. Fim. Perguntas? A gente passa um pouquinho Arrasaram. do tempo, mas... Ok. Perguntas, meninos? Vou fazer uma pergunta, então. Faz. Ai, meu Deus. Vou fazer uma pergunta que eu fiz pra vocês lá no Outback, que muita gente tem dúvida, né? Que tipo de carícia é permitida no namoro? Isso é um ponto muito, extremamente interessante, porque, assim, a igreja, ela tem realmente a definição não, né? Ela tem realmente o valor da castidade. É muito importante que a gente entenda que castidade não se resume, gente, ao ato sexual antes do casamento. Castidade é uma condição do nosso pensamento, é uma condição do nosso coração. Tanto é que a gente pede, né? Jesus manso, humilde e casto de coração. Faça o nosso coração semelhante ao vosso, né? Então, assim, a igreja tem o valor da castidade, a gente sabe, assim, tem inúmeros livros, né, que trazem coisas muito generalizadas, assim, do que é ou não permitido. Mas é muito importante que o casal converse sobre isso, até para que o casal se conheça. Tipo assim, claro que a gente deve evitar sair, né, das ocasiões de pecado, assim, pô, é igual esses dias uma pessoa perguntou lá pro Dr. Jorge, Eu quero assim, falar em termos práticos. a pessoa perguntou assim, eu posso, pode beijo de língua deliberadamente no meu namoro? Aí ele e beijo no pescoço e tal. Aí ele respondeu assim, não é errado, mas você também não vai andar na beira do abismo, né, minha filha? Tipo assim, você sabe que aquilo ali pode provocar alguma coisa ou outra e tal, então evite, se é realmente da sua vontade ser santa e levar o seu namorado, né, quando vocês chegarem ao casamento, se é do seu desejo que vocês sejam santos, evite esse tipo de coisa, sabe, assim, mas é extremamente importante que o casal se conheça, às vezes tem um casal de amigos nossos que às vezes, tipo assim, isso aqui já pode ser um estalo, assim, sabe? Colocar uma mão no braço, assim, colocar uma mão na perna quando tá sentado. É claro que existem os casos... Deixa eu falar em termo prático. Tá. Em termo prático é o seguinte. Pode beijar na boca? Pode, gente. É liberado, é permitido, ok? E faz parte da intimidade do casal também. Agora, falando pros homens. Homens, tá beijando sua namorada? Começou a ter ereção? Segura a Para. mãozinha. Começou a Deixa. ter ereção? Para e vai embora. Mulher, você começou a, como o Dr. Jorge fala, né? Farol ficou aceso, os países baixos começaram a ficar mais umedecidos. Fica de boa, gente, para. Tipo assim, se estiver na casa um do outro, sai correndo. E agora eu vou falar o conselho que o bispo me deu uma vez, Isso mesmo. o Dom Moacir. Ele falou, olha, não vem com essa de querer falar, não vou ficar sozinho com ela no sofá. Vocês Porque têm que um aprender a dia, ficar sozinho. a sua esposa vai estar grávida, ela vai falar, não quero. Você vai fazer o quê? Você vai correr pro computador? Você vai correr pra uma garota de programa? Então, olha, literalmente, casais, se conheçam. É de bom tom que vocês evitem realmente as situações de pecado, né? Agora, gente, não dá pra blindar. É igual você querer falar pro seu filho, você jamais conversará, você não vai se machucar jamais, tá? Aqui uma joelheira, uma cotoveleira, um capacetezinho, não tem como você ficar isento do risco. Então, o que você deve fazer? Homem, sentiu vontade, sentiu ereção, pelo amor de Deus, reza um Pai Nosso, reza uma Ave Maria e sai correndo da casa dela. Gente, tem que sair correndo. São medo. E é mesmo. Mas é verdade. É verdade. A gente ri, porque, tipo assim, gente, quem tá dentro do namoro tem coragem, né, de ter esse tipo de liberdade, sabe o quanto é difícil. Porque se a gente for pela nossa cabeça,
É acontecer ali na hora e vamos confessar depois. Eu vou dar um exemplo prático, tá? São Bento, todos os homens estão sujeitos, todos os homens e mulheres estão sujeitos a, a pecar contra a castidade. Não menosprezem, não menosprezem É. mesmo. São Bento, uma vez, tipo assim, tava ardendo de vontade de acho que deve ser Fazer um masturbar, né? negócio Porque é a lá. Idade Média, né? Vai lá pra trás. Não sabe. Ele se tacou do penhasco. Ele pulou mesmo. Banho de água fria. Boa, Rafael. Olha, não sei se é válido assim, mas E penitência. tem relato de santo que literalmente estava com vontade de fazer e correr pra chuva. É. Literalmente. Então, não menospreza. Então, Sara, em resumo, Desconfi- é lícito beijar na boca? Eu acho que essa é a principal dúvida. É lícito. É lícito um beijinho no pescoço? Abraçar, ficar assim, É. mas evita fazer esse tipo de coisa, assim, muito. E quando tiver acontecendo, é realmente, tipo assim, gente, tá fazendo ali, aí começou a sentir um negocinho diferente, para, Vai sabe? embora. Tenha consciência de parar, né? E eu ia falar outra coisa. E se você tem medo de cair, não faça. Não Não é faça, porque é permitido que deva ser feito. Pode. Ah, Mas é igual, tipo assim, é igual malabarismo com faca. Pode fazer malabarismo com faca? Pode. Você sabe fazer? Não, então não faz. a gente tem que ter muito cuidado com os escrúpulos também, né? Assim, Sim. de ficar afastado do sacramento por conta de coisas bestas, assim, que a gente imagina, será que isso é pecado? Procure saber antes. E tem um Né? diretor espiritual. Jesus Exato. não vai saber orientar. E outra coisa, duvide de um namoro que passa muito mais tempo no confessionário do que em casa de boa. Termine. Eu acho. Porque, gente, resumindo, tudo é permitido, mas o principal de namoro é a conversa, tá? É. Conversem muito, conversem sobre tudo. Inclusive sobre isso. É, Vira pro seu conversa, namorado e pergunta, gente, é o que te deixa importante. excitado? Ele vai falar. Aí você fala, olha, então eu vou dar uma evitada nisso. Isso faz parte do conhecimento. Faz né? parte. Porque quando vocês casarem, gente, a mulher tem que ser sensual. Depois de casado, pelo amor de Deus. Esse livro que alguém mandou, acho que foi, não sei quem mandou, é muito bom. O Bruno foi o primeiro Bruno que você me deu. O primeiro livro que você me deu, Descobrindo a Castidade. Ah, sim, sim. Muito bom. Mas ele é também um desses livros que traz aquela coisa geral, né? Assim, Porque tem que tomar um nesse certo livro cuidado. fala, por exemplo, que o casal de namorados não deve ficar sozinho em casa. Eles falam isso, mas, gente, Usa o tempo para rezar. é prudência, gente. Seja prudente. Prudência. Não é porque o seu carro consegue correr a 220 que você tem que correr a 220 na curva. É isso aí. Não andem no abismo. Assim, na beira do abismo. Porque pode cair. Um Tipo, soprinho assim, ó. Gente, você a pode mulher, cair. ela passa por hormônio. A mulher, quando tá ovulando, ela tem mais vontade de fazer. Então, você, sabe, você começou a namorar, fala pro seu namorado, fala assim, olha, não vem aqui em casa hoje não, hoje tá meio complicado. Preciso falar que você tá ovulando, mas tipo assim, só não venha, não é bom. Porque homens também, a gente sabe quando a gente tá com vontade de fazer coisa errada, sabe? Então, tipo assim, a gente evita, fala assim, não, em vez de assistir filme na sua casa, bora Vamos fazer pro um parque. jantar, bora fazer um jantar, não, às vezes tá em pandemia, né? Bora fazer um jantar aí e tal, bora chamar seus pais de pra falar assim, Chama pai e mãe, gente, é sendo tão bom. é problema que a mãe da Maria Paula nunca quer assistir filme com a gente, né? Aí tem que ir embora. Mas é enfim. isso, gente. Todo mundo tá propenso a pecar. Então, gente, cuidado. Não baixe não, sou forte, eu dou conta. E isso é um dos principais problemas também, que a gente acha que eu nunca vou pecar. Então, é obrigação do outro também ser tão bom quanto eu nesse sentido, porque eu não vou permitir que ele peque. Não, minha filha, você peca também. Para de ser egoísta, para de ser soberba. Todo mundo peca. O seu pecado não é pior nem melhor do que o outro, né? Assim. E, gente, só falar aqui um termo técnico. As mulheres, biologicamente falando, têm mais vontade de ter relação sexual pela manhã, para botar às 10 horas da manhã, e o homem no período da tarde. Então, esse negócio que fala assim, à noite não vai ficar sozinho, gente, à noite geralmente a pessoa não tem vontade de fazer, gente, tá? Biologicamente falando. Então, e vocês precisam ter tempo a só, porque senão vocês não conseguem ter conversas íntimas. E vocês precisam conversar sobre tudo. Você não vai conversar com o seu namorado, por exemplo, Sara, sobre sexualidade com o seu pai ali do lado. Você precisa ter um momento a só com o seu namorado para conversar sobre essas coisas. Aí, beleza, quero conversar sobre isso, mas não quero sair, vai pro parque, vai a sós, mas, gente, nada impede, porque às vezes você vai estar sozinho no carro, vai querer fazer, vai estar sozinho em casa, vai querer fazer, não tem como se blindar de tudo. Então é realmente oração, fé. Penitência, façam muito penitência, assim, em oferecimento disso mesmo. E se conheçam. Mortifiquem o corpo. Alguém mais? Respondeu por O completo, Rafael Sara? tinha feito assim, ó, como assim. O Gabriel também. Foi sem querer mesmo, foi mal. De boa. Vai primeiro aí. Sara, tudo ok? Sim, legal, gente. Beleza. Fala, Gabriel. Então, no início, né, vocês falaram aí que esse período do namoro é um período de conhecer um ao outro, né? E é importante ter um certo alinhamento de valores entre os dois, né? Claro, com certeza. Mas, assim,
No caso onde tem algumas divergências importantes, tem um ponto assim onde isso é tolerável, por exemplo, duas pessoas com religiões diferentes. Isso já é uma situação para pular fora, ou em alguns casos vale a pena tentar, ou não tem uma resposta para isso? Posso comentar aqui? Pode. Eu ia dar um caso prático, mas pode. Primeiramente, nós não somos doutores no assunto, né? A gente está falando as coisas para vocês na nossa experiência. Um dos casos de término que a gente teve foi justamente por um valor que para ele era inegociável. Não, para mim era inegociável e para ele também. Tipo, a gente não conseguia chegar no consenso. E foi por falta de conversa, de diálogo, que aconteceu o Gabriel, término. a questão é a seguinte: divergência sempre vai existir. Desde o momento que você fala assim, meu bem, o que a gente vai jantar hoje? Sabe? Até para escolher sabor de pizza. Sério, então divergência tem para tudo. Agora, você tem que lembrar, e deixa aquela frase famosa, né? Os opostos se atraem, mas os iguais que se misturam. Duas pessoas só ficam juntas se elas têm o mesmo objetivo. Então, por exemplo, enquanto você na faculdade, você faz direito, né, Gabriel? Enquanto você na faculdade... Não? Ah, não, é... Quem faz direito sou eu. Não, Ele faz design. Economia. Economia, isso, Gabriel, enquanto você estiver na faculdade de economia, seus colegas vão ser seus amigos. Se você mudar para direito, os seus colegas vão deixar provavelmente ser seus amigos. Porque vocês mudaram um ponto de interesse em comum. Então é por isso que é normal a amizade de ensino médio acabar. É normal a amizade do futebol acabar quando o futebol acabou. O namoro, ele deve ter o fim, como a gente falou, em educar os filhos. Em ser fecundos nesse quesito. Então, se você está namorando, por exemplo, uma evangélica, uma espírita, no modo geral, vocês têm o mesmo objetivo. Dá certo? Dá. Só que é complicado. Não estou falando que não exista. Por quê? Teoricamente, os valores cristãos, eles acabam guiando ali. Mas, cara, imagina seu filho... Imagina seu filho tendo que frequentar, por exemplo, um terreno umbanda por causa da mãe e depois ter que ir confessar com o padre. Sabe? Vai gerar problemas ali. Não tô falando que não dá para existir, mas... Gera pessoas fracas na fé, né? Um exemplo prático aqui. Eu não sei se o Natan tá aqui na chamada, mas o Natan, ele era evangélico e ele virou para mim e falou: Bruno, eu quero ter a mesma religião que a minha esposa por conta dos meus filhos. Esse pensamento é mais salutar, porque gera menos problema para a ordem dos filhos. Porque o que acontece? Ele fica morto. Ele fica em cima do muro. E aí, eu vou seguir minha mãe no culto ou eu vou seguir meu pai na igreja? Geralmente ele vai porque é mais divertido. Porque vai ter mais coleguinhas. Isso é uma... Você terminou? Terminei. No modo geral, dá pra conciliar se for os mesmos valores. A gente tem que ter muito cuidado também, porque eu aprendi recentemente algo que mudou muita coisa no nosso namoro, que é ter realmente valores inegociáveis. Se você tá aí, Gabriel, você tem uma listinha já de valores que você, tipo assim, não aceita trocar por nada, que para você são valores essenciais, são inclusive valores que você busca na sua namorada, né? Se em algum momento ali deu ruim, você tem que ter também a consciência, tipo assim, você não vai... beleza, vou conversar aqui com você. Não, esse é o seu ponto de vista? Tá, ok. Vamos tentar chegar no consenso ali. Quando não chegar, tipo assim, se a outra pessoa quiser algo que para você, assim, não caiba na sua cesta, infelizmente é hora de pular fora. Eu vou dar um exemplo. Porque nunca vai dar certo. Imagine você casar com uma pessoa e o seu valor eu quero ser aberto à vida. E aí, a religião daquela pessoa, por exemplo, eu vou falar evangélico porque tem muitas denominações, então vai que uma dessas tem. Aceita numa boa a... Abertura à vida. Não, Anticoncepcional. Então, ela vai e faz a laqueadura. E aí? Você continua aberto à vida e ela não. Naturalmente, na época de namoro, se vocês começarem a conversar esses não pontos, vai ter esse problema. Ela fala, eu não quero ter filhos. Você fala, eu quero ter filhos. Cara, infelizmente, não dá. Agora, existe o contrário também. Por exemplo, você tá namorando e a menina vira e fala assim, eu não quero trabalhar. E você fala, não, mas pra mim é negociável, a mulher tem que namorar. Cara, aí também trabalhar. Aí, cara, também vai um pouco de jogo de cintura, né? Porque você pode bater no peito e falar, não, eu trabalho por nós dois. Porque esse é o papel do homem que a gente fala. Exato. Então, tipo assim, não seja egoísta também de bater no peito e falar, pra mim, mulher só pode dar saia. Inegociável, inegociável. Não, cuidado também, tá? Não seja... Tipo assim,
opere no bom senso, que o bom senso é a melhor coisa Bom que tem. senso, exato. Seja sensato. Sim, sim. É verdade. O principal é esse, né? A igreja liberal. Mais alguém, gente? Mas esse compromisso de educar na fé católica, muitas vezes, é assim, da boca para fora, né? Essa É. coisa. É, O problema é esse, o problema é esse. Tem que permitir, né? Porque muitas vezes a pessoa quer criar na sua própria religião, né? sim. Imagine, por exemplo, Gabriel, você começa a namorar uma evangélica e ela não permite que você coloque a imagem de Nossa Senhora ali. Cara, pra você tem uma devoção especial. Por exemplo, eu e a Maria Paula somos consagrados. A correntinha aqui de consagração. Cara, imagina se eu, por exemplo, não estivesse namorando a Maria Paula e estivesse namorando uma evangélica. Ela olha pra isso aqui e fala, isso é ridículo. E ela não aceita isso. Cara, como é que vai pra Minha filha, e frente? aí? Como é que eu consigo levar um namoro pra frente? Como é que eu vou educar o meu filho na fé, explicar a importância de Nossa Senhora, sendo que eu explico isso, aí A mãe vai a lá e mãe desmente. ri, debocha e fala, idólatra. É Sabe? importante olhar esse lado. A gente tem um casal de amigos, né, que vai se casar agora. Ele é católico, não abre mão, e ela é evangélica, não abre mão. A gente perguntou, a gente se encontrou com eles esses dias para trás. E, tipo assim, como a gente tem essa intimidade com eles, a gente falou, gente, e aí, o que vocês vão fazer? Domingo vai ser missa, sábado, sei lá, e outros dias vai ser culto? Eles não responderam, assim. Mas, de certa forma, essa mulher, por exemplo, ela Ela aceita o aceita, ensinamento católico. Ela aceita que o pai faça isso para os filhos. Mas Então, acho que é porque ok. ela também não tem, tipo, ela não abre mão do. É o que ela fala, né? Ela não abre mão da. Peraí, deixa eu falar, depois você lê. Tá falando, vou lendo. Ela não abre mão da religião dela, mas ela não nega a religião do pai, né? Assim. Então, mas são casos raros, eu imagino, assim. Rafael, isso de fato é um problema, mas, cara, eu vou ser bem sincero, isso não é excludente, porque quando você vai pra escola, por exemplo, via de resto vai ter acesso a professor que é evangélico, professor que é aquilo lá, e eles, cara, vão meter a lei em cima da igreja católica, vão falar que tudo é legal, que tudo é lindo, que o correto é ser laico, mas no fundo, não querem nada com nada. Então, não tem como fugir desse relativismo. Claro que, se os pais são católicos e insistem nisso, é bom, mas, cara, o tanto de pai católico hoje, que os dois são católicos, mas são frouxos no ensinamento, não adianta porcaria não nenhuma. muda nada. Lá em casa mesmo, o ensino foi muito frouxo com a igreja católica. Eu também. mesmo Minha só fui... catequese foi, de fato, no grupo, tá, gente? A minha também foi depois que eu vim pra cá. Então, é por isso que eu não abro mão disso aqui. Aqui é onde eu aprendi, basicamente, tudo que eu tinha que aprender. Mais alguém? Com certeza. Assim, eu achei muito bonitinho. Eu tenho que repetir a pergunta. É importante que os namorados rezem juntos? Sim. É importante. Só que assim, gente, viver toda 24 horas por dia é coisa de casado, tá? Então, rezem junto, mas não necessariamente fisicamente juntos, tá? Reserve um dia para vocês estarem juntos. Ir à missa juntos é importante. É muito importante. Se der para ir todos os dias, ótimo, mas não necessariamente tem não, que ser não é que é conjunto. ruim, assim, se o casal se vê todos os dias, né, durante o namoro, mas é porque realmente pode cair naquela de querer viver o casamento dentro do namoro, né? Mas sim, é muito importante. Por exemplo, eu e a Maria Paula, a gente se liga toda noite e a gente fala uma coisa importante que a gente achou da palavra do dia. Por exemplo, para fazer essa palestra, a gente se reuniu. A gente se preparou. Por ligação mesmo, a gente fez a oração e continuamos. Ai, gente, ligação de vídeo, pra que você vai gastar gasolina? Sabe? É um negócio assim, ainda mais a gasolina. Acabei de ver um negócio ali, 6,17, vai ser besta. Claro, tô virando ciclista. A Sara amou esse pensamento aí. Não. Mais alguém? Última pergunta eu queria fazer. Uma para Maria Paula e um para o Bruno. Perfeito. Vai lá. Maria Paula, quais as principais qualidades de um namorado cristão? E Bruno, quais as principais qualidades, características da namorada cristã? Pode substituir qualidade por virtude? Sim, qualidade, virtude, característica. O que eu vejo no Bruno, então, por exemplo? Pode ser também. É porque, assim, a mulher tende a procurar no homem, né, que ela vai se relacionar, a segurança, principalmente. Então, o que eu vejo no Bruno, assim, a segurança, principalmente, a capacidade dele de realmente se doar para fazer minhas vontades, mesmo quando quando eu não mereço, ou quando não precisa que minha vontade seja feita. Ele faz sempre, assim, sempre pensando em mim. São valores negociáveis, né?
Não, é porque como eu só namorei você, eu tenho só você de base, mas você me serve, por isso que a gente namora, por isso que eu tô falando. A capacidade dele de se doar. O que mais? Você, meu bem, você que tá respondendo. Eu quero ver se pra você vai ser fácil. O espírito de liderança a dele. Sara tá falando, mas não tá saindo. Tá. Não, eu tava dizendo que não precisa ser só, assim, qualidades... como que se diz? Da pessoa, às vezes... no geral, assim... Deixa eu dar uma porque assim, eu vou falar por mim. Eu, Maria Paula. Como eu falei, eu busco a segurança, né? Isso é uma tendência que todas nós mulheres temos. Mas assim, como eu já tinha, antes de namorar com ele, eu recebi a formação aqui no grupo de como deve ser, né, o papel do homem dentro do namoro, da mulher também. Eu sei que um dos principais, na verdade, é o principal valor que eu busquei nele, mas que também eu buscaria em qualquer outro homem, que eu me interessasse, seria realmente o de liderança. Não necessariamente tipo, de mandar, nem de fazer nada, mas de saber controlar uma situação para que me gere segurança. Deixa eu fazer aqui uma resposta, sabe, que eu vou interferir um pouco na resposta da Maria Paula. O homem e a mulher, existem coisas que atraem e não atraem. Como eu falei, o homem ele é muito visual no quesito de atração, mas a mulher ela não é visual, então ela olha literalmente valor de sobrevivência. O que uma mulher busca no homem, independente de religião ou não? A palavra certa é segurança, em todos os sentidos, emocionais, financeiro, física e financeiro, ok. Então vamos lá, esteticamente falando, porque a estética ela é importante, tá, gente? Se você não sentir atração física pela pessoa que tá com você, não adianta porcaria nenhuma. Porque o casal casado, se eles não têm atração, se eu não me engano, a igreja não aconselha casar. Não aconselha. Então, primeiramente, ache uma pessoa que você acha bonita. É a primeira coisa, sabe? Beleza. Isso vale pro homem e pra mulher. Tem que achar a pessoa bonita. Coque. Eu queria muito saber o que é aquele coque metafísico. Depois alguém me explica, pelo amor de Deus. A Olinda tá muito bem acompanhada, Olinda. Parabéns. Depois disso, a questão de segurança, por exemplo, aqui, o quesito do físico do homem. O motivo por exemplo, o homem gordinho nunca gerar atração em alguém é porque ele literalmente parece um bebê. E bebê é frágil. Então, a mulher busca o oposto de fragilidade. Então, o homem masculino mesmo. Gente, tratar do corpo é importante, porque eu vou ser bem sincero. Pro homem e pra mulher, tá, gente? Olha, se vocês não cuidam do seu corpo, como é que vocês querem brincar de final de semana inteiro com seu filho? Pique-pegue com seu filho. Você vai ficar com dor nas costas, vai de correr, vai ter um infarto ali. Não. Então, cuidado físico é importante. Então, o que uma mulher busca no homem? Segurança. Física, que ele vai ter que dar a vida pela mulher. Aí a gente ensina isso. Ótimo. Econômica, de bater no peito e falar, olha, enquanto você estiver grávida, eu vou lá, eu vou trabalhar. Se você quiser cuidar dos nossos filhos, da educação necessária, eu dou um jeito, eu me esforço, eu vou atrás. E emocional, do tipo assim, olha, eu tô aqui para ser seu suporte no que você decidir. A gente vai passar por tudo isso e bora lá. Bate no peito, segura o burrinho e coloca lá em cima. E segue. É a imagem de Nossa Senhora com José e tudo bonitinho. O que o homem busca numa mulher? Você já tá respondendo aquela pergunta primeiro? Sim. O que o homem busca numa mulher? Quando você vê o presidente subir na rampa do Palácio do Planalto, onde é que fica a esposa? Do lado, né? Sei lá, acho que do lado. Atrás. Acho que ela fica atrás. Porque o homem cai para trás, o homem não cai para frente. A mulher ela tem que ser o porto seguro. Então, a principal qualidade que devo ter na minha esposa... Fala que tem em mim logo, e que tem na Maria Paula, mas eu já falei que foi a fase que eu vi em você. É a do perdão e a da paciência. Porque se eu tento namorar com uma pessoa que fica me contrariando, que não apoia os meus projetos, não dá, porque para eu conseguir dar segurança para ela, eu tenho que criar 1.300 projetos e botar em prática ali e consolidar, porque senão ela nunca vai ter confiança em mim, segurança em mim. E aí, se tudo que eu tento projetar assim, nossa, eu vou começar a vender biscoitinho na rua, ela fala, mas não vai dar certo, eu olho pra pessoa e falo assim, minha filha, como é que eu vou colocar comida dentro de casa? Se precisar, se eu for demitido, coisa assim. Então, o que um homem busca numa mulher, e aí vai pra todos, é companheirismo e porto seguro. Eu tenho que chegar cansado, e eu chego cansado a semana inteira, a Maria Paula me desestressa. E ela tem que ter uma conversa interessante, uma mulher interessante, realmente. Porque ela vai me precisar com conversa, com uma comida quentinha, mas se bem que quem cozinha sou eu também, né? Mas ela fala assim, vamos cozinhar. Não, né? Quem cozinha sou eu. Então, tipo,
esse é o valor que eu acho que todo homem procura numa mulher. É companheirismo e, principalmente, apoio. Sabe? Literalmente, quando todo mundo fala, não vai dar certo, e a sua esposa vira e fala, eu acredito em você. Essa é a mulher ideal. Essa é a mulher ideal. E o homem ideal é aquele cara que não é preguiçoso, não é vagabundo. Então, ô machaiada aí, bora fazer projeto de ser mais produtivo no dia a dia, de realmente querer ganhar dinheiro, de querer sustentar, se tornar homem de verdade mesmo, largar a banha. Eu tô gordinho, eu sei que eu tô gordinho e tal, mas, gente, bora criar o físico realmente impecável mesmo, gente, porque seus filhos merecem, sua esposa merece, e é isso. Arrasaram. Muito obrigada, meninos. Foi ótimo. Gostei muito. Acrescentou muito na nossa vida. E precisando, pode chamar no WhatsApp, a gente responde. É igual a gente falou, a gente não é uma... Foi uma pergunta que eu fiz assim pro Bruno. Foi assim, gente, mas quem somos nós, né? Para falar alguma coisa para os meninos? E não, assim, a nossa experiência aqui na Terra, né? Além de servir a Cristo, deve ser realmente de provocar mudança na vida dos outros. E sempre para melhor. Então, a gente pegou, assim, tudo. Nossa história pode ser porca para muita gente. Mas a gente está usando hoje, né? Para realmente ajudar vocês, assim, porque vocês são nossos amigos, e a gente pediu muito, assim, a gente rezou o terço juntos de quarta-feira para cá, e foi algo que a gente pediu, que Deus realmente nos use como instrumento de evangelização, né? Senão, os outros dias da nossa vida, hoje, pelo menos, que os nossos erros sirvam de ensinamento para vocês, né? Assim. A metáfora que o namoro fica por exemplo, Sara, para responder no total, o homem deve ser o apoio para que Deus faça a alavanca da mulher subir. Então, que Deus eleve a mulher com o homem sendo a alavanca, e vice-versa. Então, o homem ideal é aquele que eleva a mulher, e a mulher ideal é aquela que eleva o homem. Isso. E a gente tem um pedido, gente. Rezem por nós, né? Assim, sempre. Assim como vocês podem ter certeza, eu, pelo menos, né? Eu rezo sempre pelo grupo, porque é um grupo que eu tenho muito carinho, assim, muito mesmo. E da mesma forma que eu rezo pelo grupo, hoje a gente pede, né, que vocês rezem por nós, assim, que a gente consiga se manter firmes, né? Que a nossa decisão seja reafirmada diariamente, né? E que vocês vão tudo no nosso casamento. Tá de dinheiro. Pergunta pra pessoa que tá afim, o que você quer do futuro? Como é que você se imagina daqui a 5 anos? Cara, com a resposta que ele der, você já sabe se a pessoa é certa ou não. Verdade. E se tá vendo já de olhos diferentes, gente, já começa a agir como se fosse pretendente não mesmo. Seja não fica enrolando, não. Olha, homem, tipo assim, por mais que a Maria Paula declarou primeiro pra mim e tal, mas, você achou a menina bonitinha, gente, vai lá conversa com ela mesmo, tá? A beleza é importante. Não fica com esse receio, não. Tipo, a única coisa que vai atrair nela foi a beleza. Gente, beleza é cartão de visita. Ninguém entra no McDonald's porque ele é feio. Não, porque ele realmente tá vermelho e chamando. Tá bom, né? Verdade.